Bom dia a todos, bom dia àqueles nossos companheiros que nos acompanham via internet também. Nós queremos deixar alguns recados de que a nossa casa ela funciona diariamente. Nós temos reuniões públicas às segundas, terças e quintas-feiras à noite, às 8h10, às 20h10. Às quartas-feiras, às 14 horas, aos sábados, às 15 e aos domingos, às 10 horas. E todas as nossas reuniões, elas têm o atendimento fraterno, aqueles que desejam passar pelo atendimento, é só procurar um dos dirigentes da casa que será encaminhado. E também, após a reunião, nós temos os passes, o nosso trabalho de vibrações. Então, todas as reuniões de todos os dias nos proporciona todos esses atendimentos. Às sextas-feiras, nós temos um trabalho específico, que é para os dependentes químicos, não seria uma reunião pública como as outras, mas é uma reunião específica para quem tem esse tipo de situação, para que possa conviver com ela. Bom, e temos também o nosso trabalho da área social, da nossa área assistencial, onde nós distribuímos as cestas básicas, estamos sempre para aqueles que puderem colaborar conosco, nós estamos sempre agradecendo o que vier, exceto sapatos e roupas, que nós, infelizmente, nós não temos espaço físico para acomodar essas doações, infelizmente. Mas os demais valores ou qualquer espécie, nós estamos aceitando. Bom, hoje nós vamos ter a palestra da Fabiana com a gente. Então, para que nós possamos ouvir os ensinamentos desta manhã e possamos levar conosco no decorrer da semana, para que possamos meditar e refletir, nós vamos, a partir de agora, nos recolhendo em nossos pensamentos, em nosso íntimo, e levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, através da imagem de Jesus, o nosso Mestre, que nos acompanha durante todo o decorrer da nossa caminhada. Vamos, pelo menos neste momento, fazer jus a este companheiro que nos acolhe nos momentos mais difíceis. A este companheiro que nos aplaude em nossas vitórias. A este companheiro que nos dá o ombro amigo, quando precisamos caminhar lado a lado, nos dando a força, a segurança, a confiança para que possamos sentir o estou aqui do nosso Mestre Jesus. Estou aqui, companheiro, estou aqui, meu irmão querido, sempre que precisar. Basta me sentir que eu estou junto a você. Se precisar da orientação, estou contigo. Se precisar da força, estou presente. Se precisar do apoio, é o meu que terás. Se precisar da companhia, é a minha. Por isso, agradecemos imensamente, Jesus, que sem Deus nosso Pai também, nada daquilo que queremos aconteceria. Nada daquilo que pedimos poderá ser viável. Vamos fazer a nossa parte, pedindo a bênção de Deus Pai. Humildemente, nós te agradecemos pela existência na presente reencarnação. E assim, vamos pedindo que nesta manhã tenhamos nossas mentes bem aclaradas, para que possamos receber os ensinamentos. Que um bom dia coroe esta nossa reunião. Que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz do nosso amigo e mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Bem,
tema de hoje se chama tolerância. E nós sabemos que se trata de um assunto bastante delicado, né? Porque o que é ser tolerante? Eu fiquei me fazendo essa pergunta há vários dias para tentar extrair algo que nós pudéssemos hoje trocar e dialogar e chegarmos numa conclusão que vai ser possível levar para as nossas vidas. Então, algumas perguntas vieram à minha mente quando eu comecei a pensar, né, o que é ser tolerante? Será que nós aceitamos o jeito de pensar do outro? Será que nós aceitamos o jeito de agir do outro? Será que nós agiríamos da mesma forma que aquele que agiu, se nós estivéssemos no lugar dele? Será que as pessoas, elas precisam ser iguais a nós? Então, essas perguntas começaram a permear a minha mente e os meus estudos para nós falarmos um pouco sobre esse assunto. E aí, Emmanuel, ele chama atenção por uma citação bastante interessante, que ele diz que a tolerância é a base de todo progresso. E aí, se nós pensarmos que a tolerância, ela não é superficial, né? Não é uma atitude rasa, se nós realmente levarmos a sério essa postura, nós vamos concordar em gênero, número e grau com Emmanuel. Se o mundo ele fosse mais tolerante, nós teríamos menos violência, menos guerras, menos conflitos religiosos. E não precisa ir muito longe, expandir tanto assim. Na nossa vida, no dia a dia mesmo, se nós nos colocarmos mais constantemente no lugar do outro, nós teríamos uma convivência melhor. Se nós pensássemos que somos únicos, únicos e intransferíveis, né? Vamos dizer assim, mas somos únicos, e cada um de nós, por sermos únicos, existe milhões de únicos por aí. Milhões. Então, se todos nós somos únicos, cada um de nós temos a nossa própria identidade. Aí não tem como nós acharmos que o outro precisa ser igual a mim. Não tem como nós pensarmos que agiríamos diferentemente ou igualmente àquele que agiu em determinada situação. Você não sabe se você vai agir de uma forma ou de outra, se você vai reagir de uma forma ou de outra. Só passando pela situação, só sentindo na pele para saber realmente o que pode se passar na cabeça de alguém. E aí a tolerância nos traz uma reflexão sobre o que é liberdade. Porque um ser tolerante é um ser livre. Porque ele tem consciência das suas fragilidades, ele tem consciência dos seus limites, ele sabe até onde ele pode ir e ele sabe onde começa a liberdade do outro. E ele não se abate com as reações do outro, porque ele tem muito certo dentro dele quem é ele, até onde ele pode ir. Então, nesse sentido, ser tolerante é ser livre. E a tolerância também nos traz uma outra reflexão, que é a questão do perdão. Quando eu sou tolerante com o outro, consequentemente, o perdão, ele vem, ele acontece.
Porque nós podemos ser acometidos de situações em que pode nos deixar magoados, ressentidos, tristes, angustiados com aquela pessoa que nos causou um certo mal. Mas se eu parar um pouquinho para pensar, né, o porquê que aquela pessoa agiu daquele jeito, mesmo que você chegue a uma conclusão que ela não tinha motivos para isso, né, que ela não tinha razões para cometer esse tipo de ação, mas você tem muito certo e muito claro quais são os seus valores, quais são os seus direcionamentos da vida, você pode até momentaneamente, como diz o nosso amigo De Luca, você pode momentaneamente sentir tristeza, sentir raiva, ficar ressentido, ficar magoado, porque nós somos seres humanos. Mas isso não pode se perdurar. Não pode se manter por horas, dias e anos, ou por uma vida inteira. Não é? Porque muitas pessoas desencarnam magoadas. E às vezes desencarnam por doenças que foram causadas pela mágoa, pelos ressentimentos, né, pela falta de perdão. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos e abrimos espaço no nosso coração para coisas boas. Porque enquanto nós somos intolerantes, enquanto nós não perdoamos, o nosso coração está preenchido de ressentimentos ruins, negativos. E aí não cabe mais nada. Como é que você vai aceitar algo bom da vida ou das pessoas se seu coração está totalmente preenchido, infelizmente, de coisas ruins para você? Então, quando nós perdoamos, nós liberamos um espaço enorme para aceitar o amor, para aceitar um carinho, para aceitar um afago, um afeto, para aceitar a solidariedade do outro, para ser grato. Grato pela vida, grato pela família, grato pelos amigos. Enfim, o seu coração se liberta e fica 80% livre para você se preencher de coisas boas. Quando nós falamos de tolerância, nós falamos também de processo. O que é o processo? Quando a gente pensa na palavra processo, ela nos remete a algo que ainda está acontecendo, não está acabado, não está fechado. Isso é processo. E quando eu levo a palavra processo para a minha vida, eu consigo lidar com um erro. Porque o intolerante, ele acredita que ninguém pode errar. Ninguém pode falhar. Você não pode errar, ele não pode errar. Né? Nós somos perfeitos, 100% perfeitos. E a tolerância, ao contrário, ela nos traz a ideia de processo. Quando a gente coloca o processo na nossa vida, fica muito mais fácil lidar com as falhas e com os erros, porque todos nós erramos. Todos nós falhamos. Nós falhamos sempre. Eu falho todo dia, eu erro todo dia. Porque eu estou sempre tentando acertar. E quem está tentando acertar, erra. É fato. Só que o aprendizado que se tem com o erro, ele é muito maior do que com o êxito. O êxito é resultado de tentativas e erros que você passou a ter ao longo da sua vida. Né? Então, se você se colocar no papel de vítima, porque o intolerante, ele se coloca no papel de vítima, né? De que é sempre o outro, e por isso que ele não perdoa, por isso que ele não aceita, por isso que ele aponta o erro, né? Se você se colocar no lugar de vítima o tempo todo, você não dará a oportunidade de você ver as coisas por outro ângulo, de se transformar. E aí você se sente malogrado. E se você se sente malogrado, você se torna um malogrado. Se você se sente um fracassado, você vai ser fracassado.
Se você acha que você está derrotado, você será derrotado. O nosso cérebro, ele funciona assim. Né? É no que nós acreditamos. E aí tem uma passagenzinha que o De Luca coloca que ele fala assim: uma pessoa estava andando pela calçada, um certo intolerante. Estava andando pela calçada apressadíssimo e esbarra numa outra pessoa. E durante a trombada, ele vira para o outro e fala assim: o que é isso? Você não enxerga, não? É cego? Aí o outro fala: me perdoe, eu não te enxerguei, realmente eu sou cego. Então, na hora a pessoa para e fala: nossa, né? Então, é isso que o intolerante faz na vida. Ele sai dando trombada e ele acha que é o outro que está errado. Então, uma das reflexões, né, que a gente pode pensar é: você vai querer ser cego das situações? Não enxergar as oportunidades que a vida te dá para você aprender, né, para você se renovar, para você se transformar? Às vezes pode falar assim: poxa, Fabiana, né, que idealismo. Não é que ser perfeito é esse, não. Nós não somos perfeitos. Mas só o fato de nós nos propor a fazer já é meio caminho andado. A gente se propõe. E o se propor a fazer é se propor com a ação, não é só mental. Porque se ficar só no mental, eu não tenho a transformação, eu não ressignifico o comportamento. Eu só ressignifico o comportamento quando a intenção ela vem com a ação. Então eu falo assim: o meu sonho é comprar um carro. Eu vou comprar um carro. Eu vou comprar um carro. Aí vira o ano, não, esse ano eu vou comprar o carro. A minha meta de final de ano, quando chega 31 de dezembro, é o ano que vem eu vou comprar o carro. E aí você pergunta para a pessoa assim: o que você está fazendo para comprar seu carro? Eu estou esperando ter um aumento de salário, eu estou esperando melhorar minha vida, eu estou esperando ganhar na loteria, enfim. Se você tem a intenção: eu quero comprar meu carro, então eu vou guardar um tantinho por mês para comprar meu carro. Que seja um tantinho, um pouquinho. Mas ali ele já colocou em ação a intenção que ele tem. Então, assim, é um exemplo muito, né, reduzido, minimizado, mas é como funciona o nosso cérebro. Então, quando a gente coloca metas na vida, a gente aprende a lidar com o que o outro também pensa sobre as coisas. Porque o intolerante, uma coisa é você ser intolerante com o outro. Mais grave ainda é você ser intolerante com você mesmo. É você não se permitir. É você não se permitir errar, é você não se permitir se transformar, é você não se permitir se renovar. Então, aí, você está se flagelando, porque o outro pode ou não aceitar a sua represália. Ele pode não aceitar, falar: isso não me pertence, é seu. Né? Agora, você não se permitir é muito grave, porque paralisa a sua vida. E aí você não consegue dar um passo além daquilo de que você está. O Emmanuel diz, né, que se nós formos pensar na deserção de Pedro e na fraqueza de Judas, né, que para as pessoas mais racionais ou para os céticos, Jesus precisaria ter tomado alguma atitude, né, radical ou drástica, para que os impedisse de que Pedro o negasse, ou de que Judas o traísse, enfim. E, na verdade, o exemplo que Jesus nos deu foi o do perdão e de acreditar na renovação daqueles dois espíritos.
e que que eles se renovariam sim, que eles se transformariam sim, que eles abraçariam sim o Evangelho. E aí, o que eu sugiro para nós, e eu digo nós porque eu também estou no mesmo barco, é que nós acreditemos, em primeiro lugar, que nós conseguimos. Em segundo lugar, que o outro também vai conseguir. Muitas vezes, né, a pessoa intolerante, antes de eu falar isso, eu quero dizer uma coisa. A pessoa só dá aquilo que ela pode. A gente vive ouvindo isso, né? Mas é a pura verdade. Aquilo que a pessoa não consegue oferecer, ela não vai dar. E as pessoas que não dão, muitas vezes, não é porque não queiram, porque não querem. É porque realmente elas não têm ainda a dimensão e a noção do que é doar-se, do que é dar, do que é fazer pelo outro. Ela não tem, ela desconhece, né? É a ignorância do verbo ignorar, de falta de conhecimento, né? Geralmente, essas pessoas, elas são atrapalhadas de si mesmas. Atrapalhadas no sentido que elas não se conhecem ainda. Elas não sabem do que elas são capazes. Elas não conhecem os limites delas. Elas não conhecem as fragilidades. Elas não conhecem os seus pontos fortes. Então, você pode fazer um teste, perguntar para algumas pessoas, quais são as suas fragilidades? Que pontos que você acredita que você precisa melhorar? Não sei. Nossa, nunca parei para pensar sobre isso. Ou, quais são os seus pontos fortes? O que você sabe fazer de melhor? O que você tem de bom? Tem gente que não consegue responder. Porque precisa ainda desenvolver um autoconhecimento, né, para que ela chegue nesses consensos, nessas conclusões. E aí ela não se doa porque ela não quer, é porque ela não tem ainda. Ainda. Uma palavra mágica na nossa vida é ainda. Eu não consigo ainda, eu não posso ainda. Mas eu vou conseguir. Eu vou poder um dia. Então, outra coisa é assim. Ah, Fabiana, mas ser tolerante é aceitar tudo do outro? É aceitar tudo que vem pela frente? É abaixar a cabeça? É dizer sim? Não, não é. Você você não tem que concordar com o que o outro faz, com o que o outro pensa, né? Mas você tem que aceitar que todos nós somos igualmente imperfeitos e que somos diferentes. E cada qual tem uma visão da vida. Se você pensar assim, você vai conseguir dizer o sim no momento certo, o não no momento certo, porque o não é muito importante. E ele é importante não só para você, que coloca um limite naquilo que você não consegue ainda, e também para o outro não invadir o seu espaço. Porque normalmente a pessoa que não tolera a forma de pensar do outro, ou o jeito de agir do outro, ela invade o espaço do outro. Porque ela quer impor aquilo que ela acredita no outro. Ela quer incutir a forma dela agir e pensar no outro. Então, quando você para pensar nessas questões, é nesse sentido que agora eu digo para vocês que ser tolerante é ser livre. Porque a tolerância vem com o perdão e o perdão nos liberta. Né? Quem teve a oportunidade de se perdoar ou de perdoar alguém sabe do que eu estou falando. Do sentimento de liberdade e de
de alívio, de conforto, de se libertar das amarras da mágoa, do ressentimento, porque isso nos traz muito sofrimento, muito. E aí o De Luca diz que o perdão, ele é remédio para a saúde e a prosperidade. E ela é prosperidade em todos os sentidos. É a prosperidade emocional, porque eu desenvolvo minha inteligência emocional. É a minha prosperidade espiritual, porque eu consigo me manter conectado mais com espíritos de boas intenções, de bons pensamentos, que nos trazem boas intuições, que nos direciona. Nós conseguimos ouvir os nossos amigos espirituais, quando nós estamos livres dessas amarras. E é prosperidade também na nossa vida material. Que a gente se liberta, passa a ver a vida de uma outra forma. E aí você passa a agir de uma outra forma. E aí as coisas boas vêm para você. E aqui eu vou ler só um pedacinho do que o De Luca fala sobre isso, que é assim. Quem mais tempo gasta com mágoas, mais tempo perde em ser feliz. Duas atitudes nos ajudam a perdoar. A primeira delas consiste em reconhecer quanto ainda somos falíveis. Somente quem se atreve a pensar que jamais errou é quem não conjuga o verbo perdoar. Há de se mostrar uma boa dose de humildade para reconhecer as próprias quedas. Afinal de contas, atire a primeira pedra. Não é? Se a gente tiver essa convicção de que eu posso errar a qualquer momento e que o outro também, nesse sentido, é igual a mim, eu consigo lidar melhor, né, com o erro. Procuro entender que perdoando ao próximo, estou pedindo perdão para mim mesmo. Porque numa situação, todos nós temos a nossa parcela. Todos nós. Se a gente parar para pensar, nós temos a nossa parcela. O quanto eu permiti para que aquela situação ocorresse comigo. Negá-lo a quem nos ofende é condenar a si próprio. O Emmanuel diz que quem propaga o mal, quem faz o mal, ele está fazendo para ele mesmo. Porque a pessoa, ela fica presa àquele sentimento, se não for pela vida, pela eternidade. E aí, quem está perdendo, quem está se prejudicando é ela mesma. Né? Quem está sofrendo é ela. Porque o outro, se ele tiver uma visão um pouco mais expansiva, um pouco mais abrangente, ele vai se libertar, ele vai se perdoar pelo mal que ele possa ter cometido para aquele que o revidou, né? Mas aquele que está imerso ao sentimento não se liberta, né? Então, por isso que o mal que ele está fazendo é para ele mesmo. Bem, aí eu tenho aqui também é uma citação da Joana de Ângeles. Eu gosto muito dela porque a análise transacional que ela faz da doutrina espírita é maravilhosa, né? Nos faz pensar bastante. A tolerância a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o soerguer. Então, quem é tolerante não só traz algo de bom para si, como também age com fraternidade para estender a mão ao outro. A tolerância real é conquista valiosa que se transforma em degrau de progresso, porque faculta novas expressões de solidariedade, destacando-se o perdão irrestrito a todo o mal que se haja feito, com esquecimento real da ofensa. Então, quando nós toleramos algo, automaticamente nós estamos perdoando.
Olha que beleza. Nós estamos exercitando, né, o perdão na nossa vida. E aqui, para fechar, eu tenho 6 atitudes para lidar com a intolerância. E aí, vale lembrar que a intolerância gera preconceito. A gente precisa pensar sobre isso. Nós temos aí, na nossa sociedade, várias manifestações preconceituosas. E elas nascem da intolerância que tem no coração dessas pessoas. E num mundo em que nós estamos sempre chamados para nos atentarmos às diferenças, lidar com a diversidade, não nos cabe ser intolerantes. Não é? Então, é assim, ó. Primeiro, pense por que tem esse preconceito. É uma razão boa para você? Realmente isso se justifica? Te traz algum benefício? 2, não generalize. As pessoas não pensam de modo igual. Generalizar seres humanos é um erro grave. Né? Como eu disse aqui, nós somos únicos e temos a nossa própria identidade. Então, dizer que... Eu me lembro de uma passagem muito engraçada. A gente não costuma falar de dar exemplos pessoais, né? Mas, em casa, era eu, meu pai e minha irmã, nós duas somos corintianas, e a minha mãe se dizia palmeirense, e a gente era inconformada porque ela era palmeirense, né? Mas por que, mãe? Mas Palmeiras, mãe, né? E adolescente, né, que torcia, roxa, amava o time, não se conformava. Minha mãe nem italiana era, como que podia ser palmeirense, né? E aí ela falou assim, sabe por quê? Um dia, eu torci o pé, caí na calçada. Tinha 2 torcidas, uma de palmeirense e outra de corintianos. Os corintianos nem olharam para minha cara, e os palmeirenses vieram me ajudar. Então, daquele dia em diante, eu sou palmeirense e não gosto dos corintianos. Então, isso é generalizar, né? Não é porque aqueles corintianos não ajudaram que todos os corintianos são ruins, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a generalização que a gente faz. Às vezes a gente faz mesmo, né? Principalmente com nações, né? Com etnias. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Antes de atirar pedras, 3. Antes de atirar pedras, coloque-se no lugar da outra pessoa. Nem Jesus agradou a todos. Quem somos nós? 4. Não tome atitudes para os outros. Vale a pena você mudar sua forma de agir só para não ser excluído de um determinado grupo? Ou praticar algo que, pelos seus valores e pelas suas crenças, você não praticaria? Vale a pena deixar de ser você mesmo? 5. Aceite esse fato, ninguém é perfeito, nem mesmo você. 6. Lembre-se sempre, você não tem o direito de atacar alguém somente porque não gosta. Respeite o espaço de cada um. Eu não sou obrigada a gostar de um, a gostar do outro. Eu tenho as minhas limitações. Mas nem por isso eu vou sair levantando uma bandeira denegrindo a imagem de alguém, né, ou de um grupo. Então, a melhor coisa é manter-se discreto, o silêncio será o seu maior aliado. E aí eu fecho assim. Tolerante e livre é aquele que enxerga a si mesmo. Muita paz a todos. Alguma pergunta, comentário, consideração? Bom dia. Completando assim a questão da tolerância, né, que eu sou uma pessoa muito intolerante, né, tem vezes que eu sou uma pessoa muito intolerante. E Jung me trouxe uma fórmula que me ajudou bastante, até mesmo para me conhecer e ser tolerante com o outro, né. Jung fala que quando uma coisa te incomoda, causa muita intolerância no outro, é importante que você pare e repare se isso não está dentro de você, se aquela atitude você também não toma, porque muitas vezes aquilo está dentro de você e você precisa trabalhar.
Então você precisa ter essa sinceridade com você mesmo de ver, né? E aí você acaba se conhecendo também, né? É isso mesmo. E ajuda você a ser tolerante com os erros dos outros. Né? Mestre Jung, né? Hoje eu não falei de Jung, né? Quem me conhece deve ter estranhado. Mas é isso mesmo, porque a gente projeta no outro aquilo que não está bem em nós, né? Essa é a verdade. Muito bem colocado. O lance do espelho, né? Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fabiana, é bem aquela questão cristã, não faça ao outro aquilo que não quereis que vos façam, não é? Acredito que a tolerância caiba bem nessa questão. Isso mesmo. Eu acho que essa é uma das nossas maiores premissas, não é? Quando a gente para pensar que aquilo eu não quero para mim, com certeza você não vai fazer para o outro, né? E essa questão do espelho, eu participei de uma dinâmica recentemente em que os dirigentes colocavam um espelho escondido e falava, vai até ali e vai ver quem é responsável pela sua vida. Fez isso com todo mundo que estava lá, né? Embora eu já conhecesse a dinâmica, que inclusive eu já usei com a minha equipe, é bem isso. Mas sempre causa um impacto, porque a hora que você se depara, de fato, no espelho, né, se depara com você fala assim, poxa, é verdade, eu sou responsável. E a gente esquece disso, né? Que nós somos responsáveis pela nossa vida, né? Pelos nossos sentimentos, pelo que o outro nos devolve, ou pelo que a vida nos devolve. É a nossa responsabilidade, né? E às vezes nós temos um excesso de tolerância conosco, não é? São as justificativas que você falou. A gente sempre justifica, desculpa, sempre. O nosso, né? Sempre. O nosso. É lógico, né? A gente tem que se dar um agrado, porque olhar para si é muito difícil, né? Entrar em contato com as nossas mazelas, ou com a nossa sombra, como diz o Jung, agora ele falou de Jung, ele começa a vir, né? Quando, né, entrar em contato com a nossa sombra não é fácil. Realmente se deparar com aquilo que você realmente é, né? E dentro da natureza isso é tão sábio, tão divino, que é justamente... Aí entram várias questões, né? O que eu falo é... Quem está mais próximo do que eu falo são os meus próprios ouvidos. Sem dúvida. Então, é porque nós realmente precisamos... Mais alguém? Bom dia. Bom dia. Você falou às vezes que a gente às vezes não consegue nem responder uma pergunta, o que eu quero, o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de pior. Você, por exemplo, que consegue às vezes ver isso em outra pessoa. Às vezes a gente também vê, né? Eu devo me atrever a dar um conselho? Ou é melhor esperar que essa pessoa peça ajuda? Eu devo me intrometer? Existe uma forma certa? Ou então, melhor ficar no silêncio, aguardar, quando você quer ajudar alguém? Uhum. Bem, eu digo agora como profissional mesmo, né? Se a pessoa não pedir orientação, não pedir ajuda, as suas palavras podem ir ao vento. E aquilo não vai lhe tocar. Às vezes, a gente pode dar até um toque, uma dica, né? Mas ela tem que estar disposta e disponível para ouvir isso. Senão, ela não vai tomar aquilo para si. Você pode passar o resto da vida tentando orientar a pessoa, mas se ela de fato não se dispor a mudar, não vai haver conselhos e nem orientações que a façam mudar. Porque a mudança ela é interna mesmo, né? E às vezes é uma situação que a mobiliza, às vezes é uma palavrinha que você colocou e aí despertou alguma coisa e ela foi buscar, mas muito sutilmente, porque se você for com os 2 pés no peito, por exemplo, não vai dar certo. Aí a pessoa que já tem resistência, ela fica mais ainda. Porque ela já está sofrendo, né? Porque se isso está aos olhos de outras pessoas,
é porque está muito acentuado. Não é? E com certeza a pessoa sofre, ela está sofrendo. E aí, se você for com muita ênfase, ela só vai recuar. Então, assim, às vezes uma palavrinha, né, uma dica sutil, pode ser que ela desperte, mas isso se ela estiver aberta a. É a predisposição. É a predisposição. Predisposição. Mas... E intolerância, você falou bem, tem coisas que são muito sutis, né? A intolerância é muito sutil. A roupa da pessoa, e a gente tá com um amigo do lado, já aponta. Se a pessoa é gorda demais, magra demais, tem um piercing aqui. A intolerância é sutil demais. E no caso dos homens, as mulheres dirigem bem, viu, gente? Então, eu também acho, viu? Não, porque a intolerância é histórica. Chega na gente de forma muito histórica. E é sutil. E a gente tem essa coisa, porque acaba se tornando um tabu. É verdade. É intolerante. É verdade. Você falou certo. Generalizar, me lembrou da generalização. Mas isso gera intolerância. A gente tem que tomar cuidado com a sutileza. Ela não precisa ser impactante para ser intolerante. Exatamente. Ela é sutil, né? E você falou certo, né, dessa coisa da história, e é pura verdade. E essa historicidade, ela está no mundo. No nosso Brasil, muito intensamente com todo o processo de ditadura que nós vivemos, né? E nós carregamos isso ainda. A nossa geração ainda carrega, talvez as próximas não carreguem tanto, mas a nossa ainda conseguiu transformar muita coisa, mas ainda tem muita intolerância. E isso vem da história, né? E eu que sou da educação, eu ouço muito isso. Porque na minha época, e às vezes a época é lá da ditadura. E aí você fica realmente impactado, né? Que você fala, poxa, mas o mundo mudou, né? As coisas mudaram, as famílias mudaram, né? Vamos aprender a lidar com o erro. E nós fomos muito cobrados, muito cerceados, né? E é difícil mudar mesmo, porque não só tem essa história, como a gente carrega no nosso inconsciente coletivo, né? Como o tema intolerância ele é tão rico, né, gente? Nossa, você me fez lembrar de várias coisas que nós vamos ficar aqui o resto do dia, tá? Verdade. Realmente. Mais alguém? Fabiana, obrigada. Eu que agradeço Obrigada. a oportunidade. Então vamos, gente, depois de tanto aprendermos, tanto material para reflexão, tanto material para nós mexermos com o nosso interior, né? Porque quem não precisa de um pouco mais de tolerância, seja lá com o que for, né? Quando não, para conosco mesmo, para conosco, né? Em primeiro lugar. Vamos então, levando o nosso pensamento novamente até Deus, nosso Pai, na figura de Jesus. Nós vamos enlaçando os nossos sentimentos e pensamentos uns nos outros e formando aquele elo imenso, luminoso, que irá envolver a cada um neste momento, que tanto necessita do melhor que temos em nós. Seja para quem for e para onde for. A necessidade, ela existe e será neste momento aliviada e abrandada através dos nossos melhores sentimentos e pensamentos. Vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra. Este planeta azul maravilhoso, que nos abriga, que nos acolhe nesta presente encarnação. Que todos os seus líderes, dirigentes, possam captar a inspiração para que desenvolvam o seu papel de forma mais proveitosa, mais benéfica, que cumpram realmente suas tarefas. Vamos envolvendo os hospitais, vamos visitando cada leito de dor física
e depositando em cada um deles o bálsamo da tranquilidade, da esperança. Pois nada como um dia após o outro. Amanhã tudo será diferente, conforme a vontade divina e não a nossa. Vamos assim, vibrando por todos aqueles desabrigados, que se encontram angustiados, desesperados, levando a eles o lenitivo da esperança e da confiança, de que hoje esta situação, ela será proveitosa de alguma forma, e que também passará, que ninguém está só. Vamos levando aos nossos lares aquele sol muito luminoso, que irá clarear a cada aposento, a cada cômodo, que essa luz se instale e que aquele que ali estiver possa receber este calor tão divino, vindo da natureza mãe, que nos acolhe, nos abriga, nos embala em seus braços, para que possamos sentir o reconforto e o aconchego do Divino Pai. Vamos vibrando por esta casa, que acolhe os seus trabalhadores, dentro do ensinamento, dentro da conquista de valores superiores, onde podemos galgar nossa evolução, através de tudo aquilo que ouvimos e que vamos assimilando no aprendizado. Que possamos, ao sair por aquela porta da rua, praticar tudo aquilo que aprendemos aqui. Este é o verdadeiro sentido do aprendizado. Que Deus Pai nos abençoe. Aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet, que possamos todos juntos neste momento agradecer a Jesus, aos mentores deste trabalho, que a nossa semana possa ser de muita paz, de muita tranquilidade, que a harmonia se instale em nossos íntimos, para que possamos viver da melhor forma e doarmos sempre o melhor. E assim nós vamos encerrando a primeira parte da nossa reunião, passando agora para os passes. Um bom dia a todos, que assim seja.